Das deutsche Volk ist heute geistig und seelisch reif für die Einführung der allgemeinen, gleichen Arbeitsdienstpflicht. Olá, estamos no escuro. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Sou Vasco Câmara. Temos música no nosso genérico do Rodrigo Amado Quartet. E como hoje o assunto é sério, temos um convidado. Hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é sério. Pedro Borges, da Midas Filmes, que lança esta semana em sala um documentário chamado Riefenstahl, sobre a cineasta do Terceiro Reich, Leni Riefenstahl. Mas é um lançamento que é feito em contexto, porque no fim de semana 2 filmes da Riefenstahl vão ser exibidos em duas sessões gratuitas, Triunfo da Vontade e um filme em 2 partes, Olympia. Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich. Pedro, vocês adquiriram este documentário, penso eu, no Festival de Veneza há 2 anos, ou 1 ano e meio, 2 anos, não é? O filme estreia agora. Já agora, porquê só agora e porquê este contexto? Porquê que para vocês fazia sentido este contexto? Até foi um bocadinho antes, se bem me lembro, foi em Berlim, portanto em fevereiro, e o filme, na altura, até se falava na publicidade dele ser estreado internacionalmente em Cannes, na realidade foi em Veneza. Não é só agora, os filmes vão estreando quando têm um contexto próprio, sem que se perca a atualidade, que eu acho que neste caso não se perde, mas na realidade nós fizemos a proposta que o lançamento do filme ocorresse como a primeira sessão num festival, mas nenhum dos festivais de Lisboa se mostrou interessado. Abordámos também a Cinemateca precisamente para poder contextualizar a estreia do documentário com filmes da Leni Riefenstahl, mas ninguém se quis associar a esta estreia e, portanto, acabámos por fazê-la agora. E eu acho que não perdeu atualidade, acho que ganha mais atualidade, ou seja, se calhar se fosse daqui a 4 ou 5 anos as pessoas diziam porque é que demorou tanto tempo. 1 ano e meio depois não me parece muito, sobretudo porque acho que a atualidade hoje se calhar é maior do que seria há 1 ano ou há 2 anos. Eu concordo contigo, aliás, eu acho que isso passou também com o documentário que, aliás, vocês exibiram, um documentário sobre o George Orwell. Eu acho que a estreia hoje do documentário sobre a Leni Riefenstahl e os 2 filmes ganha de facto uma atualidade, porque eu acho que uma das coisas que se pode falar e podemos discutir sobre a Leni Riefenstahl não é, para além do facto de ela ser dos factos que se desenham na vida dela e que ela nega a sua proximidade ou não proximidade em relação ao Terceiro Reich, ou o conhecimento ou não conhecimento que ela tinha sobre o Holocausto. O que eu acho que este filme também tenta mostrar, como aliás outros filmes antes deste, é uma espécie de permanência de qualquer coisa que se manteve para além daqueles momentos históricos e daquele período histórico que foi o período da Alemanha nazi. Aliás, há uma parte que eu acho que é muito forte neste filme e que não tinha sido vista ainda, nem vista nem ouvida, em outros documentos sobre a Leni Riefenstahl, nomeadamente um mais célebre, que é um documentário do Ray Muller chamado The Wonderful Horrible Life of Leni Riefenstahl, que é de 93, salvo erro, que é nos anos 70, quando ela começa a passear, digamos, pelos talk shows alemães. A seguir a uma dessas emissões, ela recebe uma série de mensagens, portanto estamos em 70 e tal, 80, uma série de mensagens de pessoas alemães, enfim, normais, a demonstrarem o apreço e o apoio, como se de facto tudo aquilo ainda permanecesse. O milagre económico alemão e o pós-guerra não trataram do assunto, apenas esconderam. E acho que também isto acontecer neste momento em Portugal, isto faz todo sentido. Mas eu queria perceber uma coisa, desculpa, só pegando no que o Pedro disse, que é, a que é que tu atribuis, Pedro, esse incómodo aparente, não é? As pessoas não se terem querido associar, como tu disseste, à estreia do filme. Isso era uma conversa muito longa. Teríamos que lhes perguntar. Provavelmente porque é um bocadinho sério demais. E eu acho que há uma parte da atualidade e há outra que é especificamente portuguesa, que é nós, e no que diz respeito ao cinema também, nunca fizemos o ajuste de contas com o período da ditadura, com o período do fascismo. E que deixou marcas no cinema e que foram todas mais ou menos apagadas depois de 74. O cineasta oficial do regime, entre aspas, porque houve vários, António Lopes Ribeiro, em 84, 10 anos depois do 25 de Abril, estava a ter uma retrospectiva / homenagem na Cinemateca Portuguesa. E isso é apenas o exemplo mais evidente, mas eu acho que nunca foi feito. A sala da Cinemateca, a sala grande, chama-se Manuel Félix Ribeiro. Há 1 ou 2 anos houve um artigo num jornal, que foi o Expresso,
em que se revelava um relatório da censura a um filme do Visconti pelo punho do Manuel Félix Ribeiro. Não estou a querer fazer julgamentos, mas há um lastro que ficou e que, tal como ficou em geral na sociedade portuguesa, e há pessoas ainda vivas que vêm desse tempo que tiveram associadas a coisas horríveis e com quem nunca foi feito um ajuste de contas. Não um ajuste de contas no sentido de ajuste de contas, é pensarmos porque é que isso aconteceu assim e pensarmos como é que deixámos que isso tudo fosse mais ou menos apagado. E isso continua a ter um ecozinho que 50 anos depois ainda cá está. Isto que o Pedro está a dizer, eu acho que isto aparece, enfim, num outro contexto, no documentário que vai agora estrear, e aparece frequentemente quando se fala sobre a Helena Riefenstahl, que é a autobiografia dela, também publicada nos anos 90 e que foi o livro mais vendido nos Estados Unidos naquele ano, teve um dos tops de vendas. Ela, digamos, de forma muito obsessiva, tenta, digamos, negar uma série de factos, não é? Eu não estava lá, eu não sabia, o Goebbels não gostava de mim, sim, eu era fascinada pelo Hitler, mas sim, eu era uma artista, era uma questão de formas, era uma questão de política, enfim. Ora, ainda que todos estes factos pudessem ser verdadeiros, há uma coisa neste filme muito interessante, que é quando se fala de um filme dela, que é o Luz Azul, portanto, que é um filme antes da associação dela antes da hoje, associação. sim, ao Hitler. Alguém lhe diz, onde eu vi o seu filme, se os nacionais socialistas virem o seu filme, vão alcançá-la a sua heroína, porque estávamos todos só à espera de um homem e de uma bandeira. E isso permanece também depois da desnazificação, ou seja, é curioso quando aqui neste filme lhe perguntam, portanto, o Olímpia é um documentário em 2 partes sobre os Jogos Olímpicos de Berlim, 36, e quando lhe perguntam porque é que ela estava fascinada pelo Jesse Owens, portanto, o sprinter americano negro, a maneira como ela o descreve, objetificando, dizendo que parecia uma pantera ou parecia um felino, é o olhar dela, várias décadas depois, sobre os Nuba do Sudão, quando ela vai procurar o seu refúgio, não é? E vai viver com eles e tem aquela série de trabalho fotográfico. E, de alguma maneira, tudo isso está também explícito na maneira como ela filma os corpos, não é? Os corpos vencedores e olímpicos no Olímpia. Portanto, é de facto aquilo que permanece, não é? E que está para além... Eu acho que isso tem a ver com mais do que o discurso, mais do que se possa dizer, etc. É como se o fascismo, uma ideia de fascismo, esteja inscrita nas próprias imagens, não é? Não sei, Pedro, se tu vês isso assim também. Vejo, pensando hoje, vejo muito na utilização da imagem como meio de propaganda ligada à política. Na altura, isto é um bocadinho deslocado talvez, aquele célebre vídeo feito à volta do ministro Leitão Amaro no meio de uma tragédia, toda aquela estética, porque isto depois tem um processo que passa pela publicidade, sobretudo nos anos 70 mais esquerdistas, a publicidade é o fascismo, e era evidente, e enfim, isto vai continuando subterraneamente e volta e meia aflora essa tentação de fazer da política uma encenação à volta da imagem que hoje em dia é potenciada pelas redes sociais, sobretudo porque é aí que essas imagens têm um valor próprio e, portanto, isso está muito ligado à esquerda, à extrema-esquerda, seja o que lhe quisermos chamar, deixou isso completamente passar, enquanto a direita e, sobretudo, os movimentos de extrema-direita estão a voltar precisamente a esse contexto e a fazer uma instrumentalização das imagens, a ideia de força, a ideia de beleza, a ideia esmagadora, está muito ligada ao nosso dia-a-dia, do ponto de vista da relação da política, que se tornou uma atividade basicamente vazia, que é o que interessa, é o que se mostra, é a maneira como se exibe e como o poder se mostra, mais do que aquilo que o poder devia fazer, que é para, enfim, tratar da vida das pessoas, mudar ou não mudar coisas, etc, etc. Uma das coisas sobre a Riefenstahl nos anos 70, 80, ela tornou-se uma espécie de vedeta, ou seja, tendo estado ligada, digamos, a algo que a gente pode dizer que é o mal, não é? Nós vemos bem como definir, dizemos que é o mal, isso era ao mesmo tempo a origem de um grande fascínio. Por exemplo, grandes críticos americanos, né, Pauline Kael, Richard Corliss, falaram dela do cinema dela de forma entusiasta, mesmo recentemente, Tarantino, e a questão era sempre ela, sim, mas, ou seja, sim, havia essa ligação, mas ela era uma grande artista, inventou formas, falou-se muito, e é verdade que a forma como ela cobriu, digamos assim, os Jogos Olímpicos de Berlim, antecipa aquilo que é hoje ainda o formato
da cobertura, sobretudo dos eventos de atletismo, sendo que também a maneira como ela filma os corpos é uma espécie de antecipação da publicidade. A publicidade continua a filmar os corpos daquela maneira. Ou seja, há de facto ali qualquer coisa dela de precursor. Mas havia sempre essa coisa assim, mas... Ora, este tipo, o Anders Weil, que filma este documentário, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer não, ela não era uma grande cineasta. É a primeira vez. Ressalvava sempre o lado artístico dela, da questão política. Este tipo diz, não, ela não era uma grande cineasta. O que ela era uma grande técnica. Acho interessante a maneira como ele coloca as coisas num outro patamar. Ela era uma grande técnica. Tudo o que escapa, quando ela filmou sem dinheiro, sem mecenas, era tudo clichê. Ele, aliás, conta que esteve a ler uma série de argumentos dela já no pós-guerra, ele 25 argumentos e achou aquilo tudo abaixo de cão. Porque ela nunca conseguiu filmar, mas, portanto, a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a Helena Riefenstahl não era uma grande cineasta. Ela tem uma linguagem própria, inovadora e muito forte, não é? E, tão forte que criou essas influências todas que duram até hoje, mas, no fundo, esse encontro dela com o nazismo foi o que potenciou as duas coisas, ou seja, havia um conteúdo e havia uma forma, não é? Ela, sem o conteúdo, depois se calhar esvaziava-se. Havia uma coisa estava à espera da outra, foi isso mesmo. Mas sobre isso, ou seja, o Olímpia é então, um documentário sobre os Jogos Olímpicos de Berlim, o Triunfo da Vontade é um documentário sobre um comício do Partido Nacional Socialista em Nuremberg, em 36-37. Dass für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht mehr ein trennender Begriff sein wird, sondern ein alle gemeinsam verbindender. Und dass insbesondere... Discute-se muito, aliás, a questão era muito colocada, se ela tinha filmado, se tudo tinha sido encenado para ela, o que carregava ainda mais a questão da propaganda. Ela foi sempre negando isso. Ela diz, não, eu filmei apenas o que vi, o que encontrei, ou seja, aquelas marchas, as bandeiras, e que, em relação aos corpos, ela diz, os corpos eram maravilhosos, não podia filmar outra coisa a não ser os corpos. Portanto, no fundo, o que ela diz, filmou o real, hoje disse, filmei o que encontrei. Os corpos eram maravilhosos e ela filmou o que encontrou, mas depois há, num filme posterior, que é uma situação polémica que o documentário também mostra, não é? Quando ela diz, por favor, retirem os judeus que estão no enquadramento, e que isso até depois é interpretado como quase uma ordem quase de abate. De abate, e portanto essas pessoas acabam por ser mortas na sequência de um pedido dela, que se calhar não tinha essa intenção, mas acaba por ter esse desfecho. Mas aí havia corpos que ela não queria filmar, não é? Não, claro, aliás... Portanto, ela não filma só o que existe. Perguntam-lhe mesmo se ela faria um documentário sobre pessoas com problemas físicos. Ela disse não. Aliás, quando ela filmou os Nuba, ela também tem uma parte da vida dela em que ela anda a filmar, faz mergulho submarino e anda a filmar peixes. A beleza dos peixes é a mesma coisa. Ela filma os peixes como filmou os Nuba, como filmou essa ideia quase apolínea, não é? Mas olha, Pedro, achas que estes filmes, vocês vão exibir os filmes, não o documentário, mas o Olímpia e o Triunfo da Vontade vão exibir em sessões gratuitas? Como é que foi chegar a eles? Ou seja, foi fácil, é fácil chegar a eles? Porque assim, estes filmes, a pirataria, podemos encontrá-los, não é? Portanto, sobre eles recai uma espécie de protocolo, no sentido de proteger o acesso, condicionar ou fazer com que o acesso a eles só se possa ser encarado como um gesto didático, informativo, que tem que estar rodeado sempre desse tipo. A verdade é que as pessoas podem chegar a esses filmes quando quiserem. Apesar de tudo, são diferentes. No caso do Olímpia, a situação é estranhíssima, porque passa pelo Comitê Olímpico Internacional com conhecimento ao Comitê Olímpico Português. Ou seja, é como se fosse uma maneira de neutralizar o filme desse ponto de vista. É um filme sobre desporto e, portanto, um filme sobre Jogos Olímpicos, um documento histórico sobre os Jogos Olímpicos de 1936, como se não existisse assinatura e como se os Jogos Olímpicos tivessem sido uma coisa absolutamente banal e a realização daquele filme... Como se fosse uma transmissão televisiva. Sim, e, portanto, não há... Eu posso partir do princípio que o Estado alemão, por todas as razões que nós conhecemos, se queira sempre ter mantido relativamente longe desse material, no sentido de não o mostrar nem o abafar. No caso do outro, é um arquivo alemão que dá acesso, a única condicionante é não serem sessões comerciais, entre aspas, ou seja, em que não se cobrem bilhetes. Mas o que achas que está por trás dessa decisão, de não serem sessões comerciais?
Eu acho que é um material que queima, não é? E que as pessoas não querem pôr ali as mãos no sentido daquilo poder ser ou não utilizado. Ou seja, eles sabem o contexto em que os filmes vão ser, qualquer das instituições sabe o contexto em que os filmes são apresentados aqui e a relação com a estreia do documentário. Imagino que isso facilite. Se fosse uma organização de extrema-direita que quisesse mostrar o triunfo da vontade, se calhar o acesso não seria concedido a este nível institucional, oficial, com uma cópia restaurada, todas essas coisas. Não é só a questão de não cobrar bilhete, mas é dar-lhe um enquadramento com o tal tom didático mais... Não foi um processo instantâneo, ou seja, demorou 2 meses, não sei exatamente quando é que começámos esses contactos, mas já foi há algum tempo, até que soubéssemos sim vai ser possível mostrar os filmes. Não quer dizer que a Cinemateca Portuguesa não tenha cópias 35mm. A Cinemateca Portuguesa tem uma cópia do Triunfo da Vontade, 35mm. Aliás, foi essa cópia que eu vi há bastante tempo, quando fizeram um ciclo da Ana Riefenstahl. Primeira vez que eu vi, lembro de uma sessão esgotada na Cinemateca, na velha Cinemateca, foi essa cópia. Eu percebo que possa haver um aproveitamento dos filmes, mas rodeá-los também deste clima também cria tornam-se objetos de algum fascínio, não é? Também há esse risco. Sim, fruto proibido. Nós, como é que diz, não é questão de hesitar, mas pensámos qual era o contexto próprio exatamente para poder mostrar os filmes e, ao mesmo tempo, é claro que se vê excertos dos filmes no documentário, mas a experiência é completamente diferente de estar a ver os filmes do que ver pequenos excertos de filmes. E, ao mesmo tempo, a contrariar um bocadinho o ambiente atual, contemporâneo, que é, há muita gente que só conhece filmes por excertos que viu no YouTube. E pessoas que se interessam por cinema e que, na realidade, do cinema têm um conhecimento muito estranho, muito enviesado, que é precisamente esse de conhecer cenas. E das pessoas dizerem, vi no outro dia um caso à Vets que nunca tinha visto e tinha aquela cena não sei o quê. E viste? Não vi essa cena. E, portanto, neste caso também é um pouco... Sim, mas cada um pode pensar pela sua cabeça e, portanto, pode passar pela experiência. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, aliás, é a razão também porque eu sou contra cancelamentos. Eu acho que as pessoas têm que decidir... São pessoas que têm que decidir se querem ver ou não ver, e acho muito bem que decidam não querer ver. Mas eu acho que no caso até do filme da Ana Riefenstahl, pode haver aqui um outro efeito pedagógico, ou seja, a própria experiência de ver o filme, os filmes dela são quase sempre bastante chatos. É verdade que o Triunfo da Vontade, aquilo às tantas repete-se. O último filme dela, o Tifland, é uma coisa chatíssima. Não é? E, no entanto, há sobre eles uma aura, não é uma aura negra, mas não deixa de ser uma aura mesmo em relação ao Blue Light, o tal filme da montanha. Tudo aquilo, de facto, é muitas vezes demonstrativo e excessivo. E eu acho que isso, às vezes, pode ter um efeito, o esconder o filme, o protegê-lo, o fazê-lo depender de uma série de protocolos. Acho que carrega neles um sortilégio qualquer, que eu acho que é muito mais perigoso do que o mostrar. Até porque eu acho que as pessoas têm acesso hoje a tudo. Portanto, mais vale uma sala de cinema pegar neles e mostrar, porque as pessoas podem ir ao YouTube e encontram. Desacralizar um bocado tudo isso, não é? Ou seja, o filme não transforma ninguém em apoiantes do fascismo, não é? Agora, pode de facto ter esse aproveitamento, pode ser aproveitado para isso. Percebo os cuidados à volta, mas realmente vê-lo, acho que perde... Mas essa questão é como nos anos 90 aquela discussão sobre a violência, não é? A ideia de que a violência engendrava violência, ou seja, ias ver um filme de um serial killer, podias ter apetência para te tornar um serial killer. Isso discutiu-se muito, muito seriamente, que as imagens têm essa influência. Eu sei que um cinema de propaganda é outra coisa, mas então, por exemplo, o que é que diferencia a propaganda nazi da propaganda soviética? Também era sempre propaganda, não é? Também era sempre propaganda. Era um instrumento do bem. Mais ou menos, que não era instrumento do bem. Não era instrumento do bem. São filmes extraordinários. Isso a gente sabe que são, né? Há uma diferença. São filmes inacreditáveis. Mas de facto também tiveram ao serviço de um regime e de uma política e de uma prática, não é? Esses filmes não estão protegidos desta maneira, não é? Eu sei que o Holocausto é o Holocausto e não sabemos muito bem o que dizer, o que pensar e como justificar, enfim, se essa palavra faz algum sentido. Mas a verdade é que os filmes soviéticos estiveram ao serviço de uma... Estás a falar de filmes como O Coraçado Potemkin? Por exemplo, mas todos os outros, todo esse cinema, glorioso cinema, não é? Eu confesso, quando vejo esses filmes fico super comovido e, no entanto, consigo racionalmente pensar, isto também esteve ao serviço
do mal, também de um mal, não é? Houve pessoas que morreram, que foram assassinadas em nome de uma ideologia, não é? Mas é interessante que ambas as ideologias tenham propiciado essa vontade quase de criar uma linguagem para elas, não é? Em ambos os casos, e uma linguagem inovadora e muito eficaz. Que permaneceu como arquétipo. É por isso que tu hoje, quando dizes hoje as transmissões em direto dos Jogos Olímpicos, dos atletismo, e vem-te à cabeça que os buracos que a Helena Riefenstahl colocou na pista para filmar os pés dos atletas, nas corridas de marcha, as câmaras lentas, as câmaras debaixo d'água. Porque se nós isolarmos isso da história, não é? Se nós isolarmos aquelas imagens do contexto histórico, as imagens são de facto, quer dizer, a beleza, a força, etc., há um fascínio naquelas imagens. Sim, na forma... a questão é se podes isolar. Exatamente, eu acho que não se pode isolar, mas elas têm em si essa... Mas é só dizer uma coisa que é o contexto e a época, ou seja, estamos a falar, tanto num caso como noutro, que eu nunca coloco em paralelo por razões próprias, estamos a falar numa época de não existência da televisão e todas estas imagens foram produzidas num contexto em que a única maneira que as pessoas tinham de acesso a essas imagens eram nas salas de cinema. Havia as atualidades e havia filmes de fundo, como se dizia na altura. Mas, sobretudo, em geral, o cinema era uma máquina de propaganda em todos os regimes, inclusive nas democracias. É o serviço do bem, as séries que os americanos e muitos filmes de ficção que fizeram durante a Segunda Guerra para mobilizar o país, enfim, para a mobilização toda militar que os americanos fazem a meio da Segunda Guerra, o cinema também foi uma máquina de propaganda para isso e também foi buscar grandes realizadores, ou que viriam a ser grandes realizadores, para a produção dessas séries de filmes, que era tanto atualidades como alguns filmes de ficção num contexto próprio, precisamente para fazer esse trabalho. Portanto, enfim. Mas sim, é verdade isso, e até hoje nós conseguimos perceber melhor que o cinema americano clássico, o cinema americano que Hollywood construiu, anos 20, 30, era em si uma gigantesca máquina de propaganda. Porque, obviamente, aquela América é uma América que provavelmente nunca existiu. E acho que nós hoje, é um dos nossos traumas de hoje, é que estamos a perceber isso, que aquela América não existiu, nunca existiu. Continua a existir numa construção. Portanto, é de facto também... Mas é uma propaganda feita de uma forma... Eu queria voltar à questão das imagens em si, não é? Porque há uma diferença. Se tu contas uma história de uma maneira mais humanista, mesmo o Coração de Potemkin, não é? Tem dramas individuais, não é? Tem a mulher que perde o filho na escadaria de Odessa, o carro da criança, do bebé que vai pelas escadas abaixo. Quer dizer, tens outra forma de tocar as pessoas, que a Helena Riefenstahl, parece-me, não sei, não tem de todo, porque ela cria arquétipos, precisamente, cria não só as grandes paradas militares, aquelas estruturas que são impressionantes por outro lado, ou seja, são duas maneiras de tocar as pessoas, não é? Porque a própria ideologia era diferente. Sim, aliás... E neste caso é transmitir uma ideia de força, de mobilização, de... Aquelas imagens é para suscitar também agressão. Sim. Enquanto do outro lado não creio. O Anders Weil diz uma coisa que eu perguntei-lhe às tantas se fazia sentido comparar, por exemplo, o cinema soviético dos anos 20 com portanto, essa propaganda com a propaganda nazi. Ele disse, sim, é possível comparar, mas não se pode equiparar. Ele diz uma coisa que eu acho que é no ponto certo, que é a propaganda nazi partia de uma anulação do indivíduo, do corpo, ou seja, era uma máquina, não é? Todos os corpos juntos formam uma máquina. No caso da propaganda soviética, aqueles filmes mostram é a luta dos indivíduos contra um sistema... Dos indivíduos, mas no seu conjunto, ao contrário da lógica americana, do herói, não é? Sim, mas, ou seja, o corpo individual existia, no cinema da Helena Riefenstahl o corpo individual não existe. Não é? Mesmo aqueles corpos do Olímpia são objetificados, mas não são individualizados, não é? Aqueles que representam uma ideia. Mas é interessante porque, tanto Coração de Potemkin tens muitas imagens de rostos, não é? Muitos grandes planos de rostos. E ela também tem. Ela não filma só grandes massas a mover-se, ela filma muitos rostos. A Helena Riefenstahl, no Triunfo da Vontade, aquelas caras dos jovens a ouvir o Hitler, por exemplo. Mas são corpos subjugados a uma ideia, a uma identidade superior. É nesse sentido. É uma máquina. É verdade. Sim, e são corpos... E há feios, gordos... Há tudo, ou seja, ali há uma, apesar de tudo, assim falando de repente, não tinha pensado nisso antes de me sentar aqui, mas se virmos esses filmes do período áureo soviético,
Aquilo dá-nos uma imagem da sociedade, aos ricos e aos pobres, há essas coisas todas, mas há os gordos, os feios, os cabeludos, os desdentados. Os barbudos, ou seja, não há assim, uma heroicização e criar um arquétipo de beleza, que é o que o nazismo tenta permanentemente fazer, no sentido de... Porque a seguir é preciso eliminar toda uma quantidade de pessoas. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. O momento em que isto acontece em Portugal, eu já tinha sentido isso com o documentário sobre o George Orwell, que inicialmente eu até achei que o filme podia chegar datado neste sentido, no sentido em que a realidade se tinha antecipado e tinha concretizado uma série de coisas que o filme, quando vi a primeira vez, no ano passado, em Cannes, o filme do Orwell, anunciava. Mas de facto não, porque eu acho que chegam num momento de uma série de questões que estão a vir à superfície, essas questões adormecidas que se mantiveram por resolver e que começam a soltar, ou seja, há uma espécie de liberdade, as pessoas sentem liberdade para se soltarem, para dizerem coisas que durante algum tempo tinham medo ou vergonha de dizer, e perante isso não sabemos muito bem o que fazer, se as deixá-las falar, não podemos mandá-las calar. E este filme, ou esta operação Riefenstahl, volta a parecer-me bastante no ponto certo. Vocês acham que temos que falar novamente de fascismo? Eu gostava de dizer uma coisa aqui, talvez me desvie ligeiramente, antes de deixar aqui o Pedro pensar na resposta, mas só desviar ligeiramente daí, que é, ou seja, eu acho que Portugal... Sim, obviamente, mas isto é uma coisa, é o mundo, estamos a falar Sim, mas os filmes estão em Portugal, é por isso. Mas a questão desta ligação com o fascínio pela força, pelo poder, eu acho que isso está muito presente. Eu estava a pensar ontem em algumas coisas. Há uns Jogos Olímpicos que vão acontecer este ano, que eles chamam os Enhanced Games, não é? Que são os jogos em que as pessoas podem usar o doping que quiserem, não é? Não são obrigadas a usá-lo, mas podem, que é nesta ideia de superação. Acho que eles vão acontecer em maio, em Los Angeles. Não, em Las Vegas. E esta ideia da superação do humano, não é? Que vai ser outra vez um espetáculo para quem quer ver corpos humanos em superação absoluta, não é? Portanto, vamos nesse sentido, isto está a ser super financiado, obviamente, portanto, há toda uma máquina aqui por trás de empresas interessadas nesta coisa entre o homem e a máquina, não é? Há sempre, este fascínio não desaparece, está sempre presente. Pode haver os momentos históricos em que ele vem mais ao de cima e outros menos, mas acho que isto... E estava a ver também o documentário, está na Netflix, sobre a manosfera e toda esta questão desta tendência lançada por algumas figuras influentes, por alguns homens influentes, e que apanha uma quantidade cada vez maior de jovens a lidar com frustrações várias, e tudo aquilo se baseia, todo o edifício daquilo é sobre esta questão o poder, a força, o demonstrar que tu és os ginásios, não é? O culto do ginásio, do corpo perfeito, etc. Portanto, de facto, isto está muito presente agora. Penso que se compararmos com décadas passadas, acho que isto veio tudo ao de cima. Portanto, enquadrado nesta questão de uma ideologia fascista que também pode estar em ascensão, mas que liga a este lado muito do corpo, do físico, da perfeição. Eu, por exemplo, com a questão dos Jogos Olímpicos, tenho uma relação muito distante, não me interessa muito. Acho que o desporto, em geral, o desporto de competição. Eu, em miúdo, joguei basquete e há décadas que não me interessa nada a ver, porque se tornou um jogo de gigantones. E, portanto, qualquer pessoa com menos de 1,90 m não pode praticar esse desporto. E o resto tornou-se... E os desportos, à parte do futebol, os desportos de equipa transformaram-se precisamente nesse sentido, que as pessoas normais, entre aspas, não podem integrar esse universo. O lado da superação individual interessa, mas a partir de certa altura isso transformamos atletas em pequenos monstros e daí vêm as drogas todas, os dopings, essas coisas todas. O desporto hoje em dia interessa muito pouco a esse nível.
A questão do fascismo é por isto. Eu sobre isso posso falar. Mas deixa-me só dizer, para mim a questão do fascismo não é qualquer coisa que venha de cima e que nos é imposta. Não é? Isso digamos, é um arquétipo que vem de cima. O que eu acho que está a acontecer agora, está a acontecer há alguns anos com a questão das redes sociais, é que vem de baixo. É isso que eu acho que é algo incontrolável, não é? Vem de baixo. É algo que está... É essa ideia do que permanece. Isso, para mim, obceca um bocado essa ideia do que permanece adormecido, não é? Como no filme do Bergman, O Ovo da Serpente. É algo que permanece e que há um momento em que a casca se começa a partir e a serpente aparece. E eu acho que as redes sociais estão a libertar isso. Mas vem de baixo ou vem de dentro? Ou seja, sim, há algo de que baixo está dentro... Sim, de baixo é nesse sentido. Ou seja, não é exterior a nós. Não é algo que seja exterior a nós. E é desencadeado, não é? Por este fascínio que algumas coisas exercem. Quer dizer, eu acho que... E que sempre permaneceram e que coisas que não foram resolvidas e que as sociedades não conseguiram resolver. Quer dizer, isso é a história quase de todos os países, não é? Por exemplo, as histórias com os seus impérios coloniais, não é? São sempre questões que ficaram por resolver, não é? E que... tiveram ali um momento adormecido, não é? Mais ou menos comatoso, e que depois regressam à vida, não é? E em muitos países isso está a regressar à vida, e depois isso gera reações completamente extremadas. Quer dizer, França é um caso paradigmático disso, não é? De repente as pessoas parecem com posições que elas acham perfeitamente, enfim, naturais, que são completamente fascistas, mas porque em nome de uma defesa, de autodefesa, de verem o seu mundo invadido pelo estranho, Isso está a acontecer também em Portugal. É uma coisa que está a acontecer um bocadinho em todo o lado. Nesse contexto tu falaste, e aqui ao lado em Espanha, por exemplo, a Espanha viveu uma guerra civil das mais sangrentas que há 90 anos, faz precisamente este ano 90 anos sobre o início da Guerra Civil Espanhola, que foi uma coisa violentíssima e que nunca desapareceu, precisamente porque na transição democrática em Espanha isso teve que ser esquecido ou o processo não teria sido como foi. Portugal acho que é diferente, porquê? Porque apesar de tudo houve um golpe militar que se transformou numa revolução democrática, nacional, popular, ou seja, houve um período em que as coisas realmente foram muito acesas. O que nós assistimos hoje em dia, por um lado, ao lado de transformar esses 19 maravilhosos meses de 74, 75 num período sinistro em que só havia prisões e torturas e coisas assim, a extrema-direita do Observador hoje em dia deleita-se com esse tipo de discurso. Mas, e para além do mais, a democracia vem do mesmo exército que fez patifarias imensas em África. E o nosso colonialismo, sempre vivemos com esta ideia da mistura e da mestiçagem, que éramos diferentes, e sempre se achou que era melhor não contrariar muito isso. E, portanto, de repente, essas coisas começam quando as pessoas se sentem perdidas, esquecidas, abandonadas, tudo isso vem ao de cima. As redes sociais o que fazem é que as pessoas, que o ressentimento se torna partilhável, e a partir daí ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Nas redes sociais já começou por causa deste documentário, imediatamente começam logo pessoas a dizer não, é claro que ela não sabia, vocês não suportam é que ela fosse uma grande artista. E o disparate vai crescendo, basicamente na ignorância, mas porque as pessoas se sentem imediatamente levadas a participar da forma mais absurda numa discussão destas. O que eu acho fascinante também na figura dela é essa tentativa dela bloquear tudo à volta que lhe possa furar a sua própria narrativa que ela criou sobre o não saber, não é? Quando isso não tem a ver com o que ela de facto sabia ou não sabia que o Hitler estava a decidir a cada momento. Eu acho que tem a ver com ela partilhar em absoluto o olhar dele sobre o mundo, não é? De uma forma até quase inconsciente, e é isso que as imagens mostram, é que a sintonia entre eles era absoluta, porque na essência, mesmo que ela não fosse decretar a morte de pessoas, mas na essência está lá, e é por isso que eu acho que indo ao âmago das coisas, não é? O fascismo é uma coisa que nós... Obviamente há toda uma racionalização, não é? Mas há qualquer coisa de... O fascismo muitas vezes está nos pequenos gestos. E é engraçado, porque eu sempre achei isso em relação a Helena Riefenstahl, é que
acho que não me interessa tanto perceber se ela, o que é que ela sabia, o que ela não sabia, se ela sabia da solução final, se não sabia se ela era amante ou não era amante do Goebbels, se o Goebbels gostava dela. E, quer dizer, isso, muito pouca gente estava lá, precisamente para assim, há umas fotografias e tal. Mas são as pequenas coisas, e eu quando li a autobiografia dela, senti que quando ela se denunciava, não era nesses factos que ela apresentava provas para combater. Era em pequenos fatos, por exemplo, como este, que é o que se vê no documentário, quando ela está a ser, na televisão alemã, que ela está a ser entrevistada juntamente com uma mulher contemporânea dela, portanto a mesma idade que ela, mas que era uma mulher que fez a resistência ao regime nazi. E a total ausência de... Ela não tem o mínimo interesse, ela, Leni Riefenstahl, por a pessoa que está ali ao lado dela. Ela não quer saber daquilo para nada, não é? Não quer saber nada. E acho que essa falta de empatia, acho que era constitutivo dela. O documentário até avança com uma espécie de explicação meia psicológica, não é? Psicanalítica da personalidade dela, voltando à questão da infância, do pai. O pai seria uma pessoa com uma dureza que levava, inclusivamente, atirou ao mar quando ela não sabia nadar, ela quase que se afogou, e portanto que ela seria esculpida nessa espécie de capacidade de resistir a tudo e de sobreviver a tudo. Sim, e de voltar. Aliás, ela no final, não é no final da vida, porque ela morreu com 101 anos. Mas numa certa altura, quando ela está no Sudão, há um desastre de helicóptero ao qual ela sobrevive. Exatamente. E segundo sei, a primeira coisa que ela pergunta quando a tiram do helicóptero é se filmaram. Portanto, ela de facto tinha sobre ela esse olhar também de uma resistente, de uma sobrevivente, tanto, e daí o tal fascínio pela força. Eu acho que é muito revelador, de facto, concordo quando tu dizes isso, nas pequenas coisas, sobretudo quando ela diz: eu não me interessaria nada filmar pessoas com deficiência ou corpos frágeis, isso não me interessa. Ou seja, não me interessa, subentende-se, prefiro que eles não existam, não é? Obviamente não levaria as coisas às últimas consequências, mas na verdade o mundo dela seria um mundo muito mais perfeito do seu ponto de vista se essas pessoas não existissem, coisa que o Hitler estava a encarregar de resolver. Tudo o que está no Olímpia, por exemplo, já está no Luz Azul. Está lá tudo já. A superação, a subida da montanha, está lá enfrentar tudo. os obstáculos. Não, aquela frase, de facto, que eles, porque eles não era ela, era eles, era a Alemanha, estavam à espera de um líder e de uma bandeira, não é? Estavam à espera e foi isso que fez que o Hitler chegasse ao poder, não é? Foi a recepção, ele foi recebido, portanto, estavam à espera daquela figura. Há uma expressão em alemão que é o Untermenschen, ou seja, as subpessoas. Há um lado nisso que eu acho que foi sobrevivendo ao longo da história, que são as pessoas que se acham parte de uma casta, de uma elite no pior sentido, que são superiores e que tudo o resto são os que estão em baixo. O que o nazismo faz é convencer, como hoje em dia, convence os pobres, que são os mais pobres que eles, que lhes estão a estragar a vida, não é quem lhes está realmente a estragar a vida. E ali havia esse lado que eu acho que não tem nada a ver, por exemplo, com o lado do comunismo e da experiência soviética, que é nós estamos acima, nós vamos dominar e para isso vamos precisar de fazer isto, aquilo e aquilo outro. E nesse sentido percebe-se evidentemente que ela fez parte dessa atitude e desse trabalho que foi feito pelo nazismo, pelo Hitler. Mas há uma coisa que é preciso dizer, é que ela manteve-se assim até ao fim, quer dizer, ela não quebrou, ela manteve-se assim até ao fim, quer dizer, e nunca teve receio de ir fazer aquele circuito dos talk shows, porque ela também percebeu que isso também iria conceder uma certa forma de popularidade. Portanto, ela sabia que ia para lá e que ia ser... Sim, ela é do narcisismo absoluto, não é? Mitómana mesmo. Sim, quer dizer, é uma figura de facto, não sabemos muito bem como lidar com ela, não é? É engraçado como há uma geração de gente, democrata, que apareceu em revoluções e não sei o quê, e que, no entanto, mantém uma admiração por ela, quer dizer, não consegue lidar com ela a não ser dizendo, pá, sim, mas ela era as formas, era uma esteta, não conseguem evitar o fascínio. Sim, porque esse toque da beleza é uma coisa a que as pessoas são sensíveis. Acontecia o mesmo com os grandes compositores de música, enfim, esse parece que é uma redenção qualquer, não é? Que há ali uma capacidade de criar beleza
Não que desculpa, mas que... Sim, mas que redime dos pecados. Por tudo isto é que eu acho que é importante que se vejam os filmes, não é? E que se discuta esta figura, porque não só é muito interessante discuti-la, como nos leva a refletir sobre muitas questões fundamentais hoje. Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. E é por isso que nós vamos estar, nós, podcast no escuro, vamos estar no próximo sábado no Cinema Ideal, em Lisboa. No final da sessão do Riefenstahl documentário e da segunda parte do documentário Olímpia, para falarmos sobre estas questões e aquilo que as pessoas quiserem. Portanto, lá vos esperamos. Tchau. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.